programa aqui vai ser aquele a meu dia de dizer quando chegar em casa a gente conversa, Júlia Costa. 3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou a Flávia Alessandra. Eu sou a Júlia Costa. Somos mãe e filha. E esse é o nosso Pé no Sofá Pode. Um programa para você se sentir em casa e liberado para conversar sobre qualquer coisa. E hoje o nosso bate-papo aqui, gente, vai ser sobre maternidade. Tcharam! E não é exagero a gente dizer que o nosso projeto nasceu, né, Jujuba, da maternidade, de um desejo de mãe e filha. Exatamente. É um tema que deu origem a esse projeto, né? É, porque a gente sonhava em conseguir fazer algo juntas, né? Alguma coisa que a gente pudesse estar trabalhando de fato juntas. E eis que nasceu a ideia do nosso podcast e aqui estamos nós. É. E você tá feliz com o projeto, com a sua maternidade? Ai! Emendo duas perguntas assim logo, que é pra fingir que a segunda é leve também. Eu tô feliz com a maternidade, sempre quis, e tô feliz também com o nosso projeto. Nosso projeto nasceu tão pouco tempo, é tão novinho ainda e ganhou uma dimensão assim gigantesca, né? Muito maravilhoso. É. Eu ia te perguntar se você sempre sonhou em ser mãe, mas eu já sei a resposta, né? E aí eu queria saber, eu sei que você, enfim, sempre sonhou em ser mãe, para quem tá com essa dúvida ainda. Mas eu queria saber também, se caso você não quisesse ser mãe, se essa decisão já era uma coisa discutida na sua juventude, era uma opção. Pois é, são outros tempos, né? Total, porque era quase que autoprogramável. A mulher vinha, a mulher se casava. A mulher veio pra isso. A mulher tinha filho, né? A mulher veio pra isso, exato. Era quase que… Porque a minha mãe tem uma das melhores amigas dela, a tia Paulinha, que não é mãe. E assim, deve ter sido, na época… Na época, a tia Paulinha já era fora da curva pra gente. A gente tá falando muito de tia Paulinha também, hein, nos nossos podcasts. Na época, a tia Paulinha já era fora da curva. E ela, assim, aquela tia… a que não esquece nenhuma data, super atenciosa, sempre presente, carinhosa. Não é que fosse uma pessoa, quero viver a minha vida desapegada. Não. Ela super, assim, familhona. E nunca sonhou em ser mãe, né? E eu sempre falava e questionava muito isso com ela, mas já estava começando a entender que podia, sim, ser um novo lugar, mas… de fato, não era algo que a gente trazia, que se conversava. Ainda hoje, né? Para quem não quer ser mãe, ainda… como assim? Não vai ser mãe? Sim, né? Eu acho que as gerações antigas se questionam mais do que a minha, assim. Você quer ser mãe, Júlia? Eu quero. Mas não só a mãe de pet, você quer ser mãe? Quero, mas eu tenho, tipo, outras prioridades. Entendi. Não, super concordo e acho, super. Como é que é essa conversa hoje entre ser ou não ser mãe, entre a sua galera aí, da sua geração? Porque hoje é tudo mãe de pet, e o pet virou nova planta. Não. A planta virou pet. Os pets são os novos filhos e as plantas são os novos pets. É uma loucura isso, gente. Mas assim, de fato, eu quero ser mãe de muitos pets e… eu acho que eu acho que essa conversa de não ser mãe é uma coisa mais comum entre a minha geração. Mas aí quando a gente se abre, tipo, pra nossa família, aí vai pra tio, tia, vó, isso não é mãe direta, eu acho que já fica mais complexa essa conversa, porque eu acho que é mais difícil para as outras gerações aceitarem que uma mulher pode vir ao mundo sem ser mãe. Mas entre a minha geração é muito comum. Eu acho, tem uma coisa… talvez seja pessoal minha, mas eu acho que é no meu ciclo, assim, que eu me espanto mais com quem é mãe cedo, tipo, e cedo de gravidade, do que com quem é mãe, do que com quem não quer ser mãe. Porque isso ficou cada vez mais tardio, né? Você ser mãe. Minha avó é de uma época que se a mulher engravidava com 14, 15 anos. Com 18 anos. Minha avó, lá atrás. Mamãe… 17, 18 anos, já tinha filho. Você, 24. Eu tive filho cedo. Você vê, no meio das minhas amigas ali, eu fui a primeira a ser mãe. Pois é.
E aí, hoje também, engraçado, quando eu vejo nos dias de hoje, assim, sua geração com 20 e poucos anos engravidando, eu falo, caramba, e aí, a profissão tá onde nisso tudo? Porque a profissão já tem uma medida muito grande pra gente hoje, né? E quando você decidiu ser mãe, você ficou com medo? Não, Uma coisa natural. não fiquei com medo. Uma coisa natural. Nem teve um peso assim de responsa. Eu saberia que iria mudar a minha vida de fato, iriam mudar as minhas responsabilidades. Tanto é que eu falei pro seu pai, à época, espera eu acabar a faculdade, que aí eu engravido. E dito e feito, acabei a faculdade e, na sequência, eu engravidei, porque eu sabia que ia mudar a minha vida e é isso, muda a vida da mulher, né? Sim. Total. Então, peraí, desculpem, gente. Você, Júlia, você pode opinar na minha maternidade como filha, coisa que só você e Oli são autorizadas a fazer, tá? Mas, além de mãe, sua mãe, mãe da Oli, a gente já falou sobre isso, que tem essas duas perspectivas, né? E aí eu te pergunto, ai, gente, qual a sua nota no meu Uber da maternidade da Oli? Porque eu quero polêmica aqui. Não, Eu quero polêmica. Ela vai brigar comigo de novo, que nem no outro episódio de Solidão. Eu não acho que eu tenho lugar de... Quem sou eu para dar uma nota para uma maternidade? Mas, assim, uma coisa eu digo com toda a certeza do mundo, e a minha mãe vai discordar e toda vez a gente briga por causa disso. Minha mãe é outra mãe com a Olivia do que ela foi comigo. E as mães que têm filhos assim com muita diferença, isso sempre acontece, cara. Isso acontece comigo e com todas as minhas primas. As mães amolecem. Elas amolecem no segundo filho e elas não são mais as mesmas. Então, tudo que, tipo, eu passei hoje com a minha irmã pode tudo, tá liberado tudo, faz o que ela quer, onde ela quer, vai pra onde ela quer, hora que ela quer, não faz o que ela quer. Comigo não era assim, não. Mas a gente já sabe disso, minha mãe diz que não, mas é um fato. E minhas primas têm a mesma sensação da mãe com a filha mais nova, quando tem esse gap assim, geracional muito grande. Bom, eu respondi. Não deu a nota, mas tudo bem. Não, é porque eu não acho que isso significa que você foi uma mãe pior ou melhor comigo ou com a Olivia. Eu só acho que são mães completamente diferentes. Ah, isso com certeza. Eu canso de falar também. Bom, respondi, mas eu tô sentindo que a gente tem que chamar a outra mãe que a gente tá esperando para essa conversa. Porque ela também tem essa diferença. Nossa, ela é mãe. Por favor. Ela é tudo, né? E a gente ficou, assim, muito feliz Honradas. quando ela topou fazer esse nosso programa aqui, e sendo o de Dia das Mães, que pra gente é muito especial. A gente pensou com muito carinho em quem ia chamar. Então, ela vai vir para cá, ela que é apresentadora, que é empresária, que já atuou, ela já cantou, já teve à frente de vários programas de TV, filmes. Ela atinge todas as idades e ainda por cima ela é mãe do Joaquim, do Benício e da Eva. Então, vem para cá, Angélica! Principalmente, ela é mãe. Principalmente! Estás aqui por isso, inclusive. Não, é muito bom estar aqui. Muito obrigada, Muito viu? feliz. Mas é isso, principalmente é mãe do Joaquim, da Eva, do Benício. Ai, que delícia, né? Então, principalmente, essa é a sua prioridade quando a gente fala carreira ou filhos, ou entra aí, principalmente são os filhos? A gente já começa bacana, né? Não, porque você falou A gente já principalmente. A gente já começou bem. Não, na verdade, assim... Bom, primeiro eu tô feliz quando você me ligou para convidar. Eu adorei o convite, porque é um tema realmente que eu gosto muito. Eu gosto muito de vocês, gosto muito da família de vocês. É uma família, assim, que inspira muito a gente também, como família, né? Nos gostamos, né? É, a gente tá sempre recíproco, junto, né? Sempre junto. A gente estava até relembrando do Réveillon de Milagre. Que foi A muito gente gostoso. falou agora, foi muito Pois é, bom, né? muito gostoso. A gente se diverte, a gente gosta de se divertir. E vocês né? estavam pertinho da gente de novo, se soubesse. Agora, né? Ah. Vocês estavam onde? De novo em Milagres. A gente gostou de Milagres, capaz de a gente voltar. Vamos ver. Mas, então, enfim, eu tô muito feliz de estar aqui para falar disso e com vocês. A gente tá muito A gente honrada. também. Essa deusa, né? Maravilhosa, Essa deusa, né? Júlia. Eu no meio
de duas deusas do Brasil. E olha, enorme, né? Enorme, né, Angélica? Gente! 1,82 m, me chama de Flavinha. Me olha de cima, assim, ó. Aí ela, Flavinha. E aí, Flavinha? 1,82 m. Gente, eu tô chocada. Ela tá enorme. 14 anos. E Que vocês loucura. duas Poxa. são mães de gerações diferentes, né? Sim. Tem a minha mãe ainda tem um gap bem grande, né? São 10 anos, você ainda é menos um pouco ali a diferença, mas tem da Eva também. pro Joaquim, né? Da Eva, o Joaquim eu tinha 31 quando ele nasceu e a Eva eu tinha 39, já quase 40. E eu senti muito essa diferença. Eu ia perguntar isso, você se acha mãe diferente pra cá? Porque eu me acho. Porque a gente abriu esse programa, entendeu, Angélica, com ela me expondo. Claro. Como eu sou permissiva. Mas isso é normal quando a gente é mãe, a gente é o sempre muito Joaquim não exposta. acha, não? Que você é muito mais permissiva. Eu acho que a minha mãe amoleceu como mãe com a Olivia. Amor, o Joaquim só fala disso. E você aceita? Só se fala em outra coisa na casa. E você acha realmente que você é? Claro Ou é que diferente? não. Ah, gente, é assim. Vou explicar pra você. obrigada. Deixa eu entender. Deixa a Julia Obrigada. entender. Deixa eu explicar pra você. Não é isso. É porque foi uma época muito diferente. Primeiro, o Joaquim foi o primeiro, abriu a porteira mesmo, aquela pessoa que vem mostrando coisas pra gente. Então, vocês têm um peso nisso, assim, de vocês terem chegado. A gente mais inseguro também, a gente com medo, o que é aquilo. É uma novidade ser mãe, né? Então, pela primeira vez. E aí, beleza, vocês vieram abrindo essa estrada. Quando chegou na Eva, já estava tudo mais relaxado. Era a terceira filha e tal, mas era uma menina. Então, ele fala isso. Ele fala, mas como ela é menina, você trata diferente. Não é porque ela é menina, é porque na minha cabeça, quando ela nasceu, já tinha uma coisa assim, vai ser minha última filha. Eu quero aproveitar tudo aqui, né? Então eu fiquei muito colada nela mesmo, não só porque ela era menina, acho que um pouquinho também, mas por causa eu já sabia que era isso. Mas assim, a gente gosta igual e a gente trata que vocês não percebem. Aqui a gente trata vocês de forma diferente, porque vocês são indivíduos diferentes. São indivíduos Então diferentes. não tem como tratar igual. A Eva, ela é toda meiguinha, não sei o quê. Não tem como eu falar como eu falo com o Benício, com ela. Ela vai chorar. Entendeu? Sim, sim. Então a gente mãe amoleceu com a Viu, Olivia. Julia Costa? Ela amoleceu? Amoleceu Mentira, completamente. mentira. Comigo, era tipo assim, não podia, tinha que fazer. Não, Olivia pode tudo, chega a hora que quer, faz o que quer, vai Quem onde quer, ouve, faz o que Alessandra, não quer. Quem ouve vai acreditar. Flávia Alessandra, e essa que decepção. menina daqui, que sempre foi da gandaia, que desde novinha gostava de uma rua, Puxei entendeu? quem, né? Desde novinha. olha Tive quem puxar. Ia, podia, fazia. Também deixava tudo. Deixava Você ela ir, deixava. mas também com os mesmos limites. Vamos aumentando a hora de madrugada progressivamente, no horário de volta. Sim, você sempre foi permissiva, mas é que agora a minha mãe era mais dura, assim, comigo. Entendi. Você também, como Joaquim, assim, por exemplo, eu falava em ter 4 filhos. Eu cheguei um momento que eu falei, ai, nossa, se eu ia adorar ter mais um. Gente. E aí, você também ficava, não quero. Porque o Joaquim fala, não quero de jeito nenhum. Porque ele sempre teve o ciúme do primeiro filho, que perdeu um pouco de espaço pro segundo, perdeu pro terceiro. Eu não quero mais, pelo amor de Deus. É que Entendeu? eu acho que o dele é mais próximo também. Então eu acho que sente mais. Eu tive 2 filhas únicas, eu brinco. Verdade. Porque é uma diferença de 10 anos o de Joaquim idade. era 2 anos e meio de diferença. Não, é muito pro Benício. pouco. Então eu vivi 100% uma e depois vivi 100% Tinha quase 11 outra. quando a Loli nasceu. Então acho que eu já tava madura. Óbvio, eu senti um ciúminho, né? Que a minha mãe. Eu nem lembro, mas a minha mãe fala que eu senti um ciúminho. Claro. Não tem. Mas assim, eu já era mais madura pra entender que era um bebê, precisava de cuidar. Eu tenho essa diferença da minha irmã. São 11 anos de diferença. E aí a minha irmã, ela cuidava, era segunda mãe, assim, cuidava do bebê. Minha mãe saía, não sei o que, ficava com ela. Eu tinha 11 anos e ela ficava cuidando de mim. A Olivia, uma época, me chamava de irmã. Muito fofo. É muito fofo. Você me perguntou, nem te respondi logo, que eu já comecei a falar aqui. Eu ia das trazer histórias. depois, de novo, da sua prioridade. A minha aí. prioridade, na verdade, assim, é muito clara. Quando eu virei mãe, eu percebi que a minha prioridade ia ser a maternidade, assim. E ficou claro, acho que para o meu público, ficou claro para a televisão, para a televisão que eu fazia. Porque quando eu fui mãe de Joaquim, comecei a fazer o Estrelas e tal, videogame. Era tudo em função dos horários deles. Eu tive muita sorte, acho que a TV Globo me ajudou muito nisso, porque eu tinha toda uma estrutura. Então, eles iam comigo, o camarim era o meu camarim, o camarim deles, parava a gravação para mamar.
Quando eu viajava com estrelas, eu viajava, tipo, eu falo que é tipo um circo, assim, a gente ia com uma trupe, era babá, criança. Sim. E era essa estrutura e sempre foi apoiada pela emissora e pelos diretores e tal, mas era essa estrutura que eu tinha que ter para estar ali, senão acho que eu não estaria, porque a minha prioridade era a maternidade, assim. Acho que quando eles nasceram, eu pensei, cara, eu já fiz tanta coisa, eu já vivi tanta coisa. Muito Eu agora quero viver né? isso, entendeu? E eu não me arrependo, muito pelo contrário, assim, eu acho que foi muito bom, porque eles só vão ser criança uma vez na vida, né? É isso, eles vai passar. E eu poder viver tudo, assim, e eles terem essa segurança da mãe ali junto, eu vejo que fez toda a diferença, assim, sabe? Eles são muito seguros. Eu também acredito. E falo o mesmo de TV Globo, porque nas duas eu voltei a trabalhar cedo, com 1 mês e meio, e sempre tive essa infralogística de levava para o camarim, parava, dava mamar, voltava. Nas duas eu tive essa história e foi um privilégio, né, É um Flávia? privilégio. Assim, claro que a gente fala num lugar muito de privilégio. Muito. Porque não é toda mãe que tem que voltar ao trabalho 1 mês depois e que tem essa. Muito pelo contrário. Não tem a estrutura, Exato. né? Não tem quem deixar. Aí conta, de repente, com uma vizinha, com uma mãe, não sei o quê, mas aí a criança fica, tira leite. Aquela confusão que a gente, nesse lugar do privilégio, graças a Deus, a gente conseguiu isso. Mas isso faz toda a diferença. Eu queria que todas as mães pudessem viver isso. Não, muitas vezes tem aquele local até de não contratar, não assinar uma carteira porque vai engravidar, né? Às vezes você tem que omitir. Você lembra daquela história de uma professora da Olivia? Que tinha engravidado? Sim. E aí os pais estavam reclamando, não sei o quê. E aí eu lembro que você falou... porque ela ia ter que sair, iam ter que substituir ela durante o período de licença maternidade. Eu falei, gente, qual é o drama? Ela tá grávida e faz parte da vida. Isso é uma luta, assim, os pais estavam protestando. Isso é uma luta grande, assim, para as mulheres, porque das empresas terem estrutura para abrigar e empregar essas mulheres mais novas que querem ser mãe, porque é isso, não conseguem nem emprego. É uma luta grande, assim. A gente, quando fala do feminismo, a gente estava falando aqui antes de começar, é uma das lutas que a gente tem que falar. E isso, como todas as outras pautas, isso também tem que ser uma pauta. É pouco falada, né, da maternidade. Até porque as mulheres que não têm o privilégio, na sua maioria, são as que menos têm voz, então é pouco falado, né? E eu acho Exatamente. que talvez porque hoje tem um movimento grande também crescendo, que a gente até falou aqui por alto, da não vontade de ser mãe, né? A minha geração tem muito uma coisa de não quero ser mãe. E tudo bem falar, né? Porque antigamente também não podia falar disso. Não era uma opção. Não era uma opção. Pois é. E aí eu acho que talvez por isso também crescendo. Sim, também. Também. Eu acho tão legal. Essa geração, ela vem falando coisas e batalhando por coisas que a gente nem pensava. Olha só, né? essa geração e a nossa geração, que a Júlia não sabia que tinha um nome, eu quero agora valorizar a cada app, a nossa geração X. Nossa. Isso. Nossa, eu vou ser aqui. Exato. A gente. Tá? A nossa geração também está fazendo muito bonito e se colocando. A gente falou aqui num podcast. Porque é uma geração que foi meio que esquecida, né? Porque se fala muito dos baby boomers, muito dos millennials, a geração A gente Z. é X, né? A gente é X. Tá ótimo. Tá? Você também não sabia? A gente Eu fala não isso tinha pensado hein? nisso. meu Eu não tinha nem Deus. pensado na minha geração. Eu sou X ou meu Y, Z. pai. Eu não estava pensando. Eu vou te ótimo. indicar um podcast muito bom, que a gente ouviu, que a gente até indicou e que fala muito disso. Mas a nossa geração está tentando pavimentar para essa geração, isso. e para outra, e para outra, e para Exato, outra, né? A gente está exato. tentando, porque a gente viu que pode falar e que a gente quer ajudar, a gente quer que a coisa melhore para Não, quem eu vem. acho foi a muito primeira positivo geração. a gente trazer essa conversa. Eu acho que foi a primeira geração de mulheres, principalmente, que veio trazendo esse tema e que vem falando sobre essa importância no ambiente de trabalho. Sobre Então, vários etarismo. temas, né? Etarismo, sexualidade, menopausa, tudo a gente Na vem verdade, trazendo. todos os assuntos que são da mulher. E que os assuntos que são da mulher, que são do bem-estar da mulher, eles sempre foram abafados. Nunca teve interesse, né? Nunca As teve nem pessoas- pesquisa, Nem né, pesquisa Angélica? e nem... Eu acho que interesse mesmo, né? Como a gente vive num mundo patriarcal mesmo e tal, não há interesse em ajudar. Ou não há interesse em dar luz para assuntos femininos, né? Sim. E a gente está tendo que enfiar a goela abaixo. Total. Ótimo. Total. Ó, eu vou voltar aqui um pouco de maternidade, falando um pouco desse lugar dela com meninos, né? Porque a Sim, Angélica é diferente de mim, ela teve Experiência. 2 meninos e uma menina.
Você diria que é desafiador para você hoje a questão de dar espaço para os meninos porque estão crescendo e, ao mesmo tempo, você é a mãe ali? Nossa, eu tô numa fase tão assim, apavorada com a mãe de adolescente, menina, A que eu menina. vou falar, amor, menino o quê? Não, Flávia. Não. Tudo tranquilão. É tão tranquilo, menino. Eu vou falar isso pra você. Não, menino, Entendeu? eu imagino, porque a Porque nossa eu tô família é só apavorada. de mulher. E É. mulher, A minha avó tem mulher é 7 complexa. Mas você netos. imagina, eu tenho 2 meninos, um de 17 e um de 20. Então, passei tudo tranquilo. Não senti nada do que eu tô vivendo. O que eu tô vivendo agora com a menina, eu não tô vivendo nada. De repente, vem essa bomba na minha cabeça. Porque a adolescência Você da achou menina que é muito já tava diferente. dominado, que já tinha entendido tudo. Amor, já entendi tudo. Você me perguntava, pelo amor de Deus, ó, terceiro filho, E eu tô aqui adolescente. pensando, menino, eu quero sair, quero estar no mundo, quero pegar estrada, quero virar à noite. Como ali esse... E ok, então. Acho que o meu lugar, vamos lá, fora o meu apavoramento agora dessa coisa da menina adolescente com hormônios, a flor da A gente vai pele. voltar nela, a gente vai voltar nela. Os meninos, eu vejo hoje o mundo, o que eu penso dos meus filhos hoje é assim, a gente está muito nessa coisa, dessa luta por direitos das mulheres, por direitos iguais e tal. E acho que a gente tem que carregar os meninos no discurso, a gente tem que trazer eles. Então, para Também mim, eu acho. acho que a gente tem um problema, e eu, como tenho filho menino, desde que eles começaram a virar adolescente e tal, eu sempre tive esse olhar. Porque, assim, eles ficam perdidos. Uhum. Os meninos ficam perdidos nessa conversa toda. Então, a gente tem que trazer eles para a conversa, né? Total. Então, eu sempre procurei trazer nesse mundo machão, Sim. hétero, eu sempre procurei trazer uma delicadeza para eles, Sim. sabe? Sempre puxei eles sempre pro delicado, porque eu acho que é assim que funciona, né? Eu acho que a gente tem que trazer, porque é muito... Eu fico preocupada com eles, assim, eu me vejo várias vezes assim, preocupada, porque eles ficam realmente perdidos com essas meninas. As meninas estão muito na frente. Então. Elas estão acelerando na frente. E eu foi, também né? acho Sempre que o foi, mas caminho... a minha visão de mãe, Sim, é. eu falo, cara, eles vão ser atropelados. E eu também acho que o caminho é tentar trazer eles. Não é só a mulher ir tocando, é tentar trazer. Tentar Porque trazer pra senão conversa, eles vão ficar educar junto. perdidos É. e eles vão se defender Se rebelar, na é. grosseria. É. Entendeu? Porque é assim que é, né? Na Uhum, vida, as pessoas, né? E então eu vejo hoje que a menina, antigamente, era aquela coisa assim. Hoje não mais, graças a Deus. Mas assim, ela não precisa se dar bem. Ela não precisa ter um emprego e tal. Se ela casar bem, ela não precisa nem ter uma profissão. Ela não precisa, né? Na cabeça, antigamente, era assim. Era. E o homem não, ele tinha que sustentar, ele tinha que se colocar. Graças a Deus isso mudou, né? Hoje não mais. Claro que eu tô falando de bolha. Eu acho Tô que falando a gente de até exceções. falou, eu acho que tem uma volta do conservadorismo muito grande, Muito grande. nessa nova geração. Também. O nosso discurso aqui é um discurso do que a gente gosta, o wannabe, né? O que a gente gostaria que estivesse. Mas é claro que ainda é bastante conservador, né? Mas assim, nesse lugar do conservadorismo, eu fico muito atenta mais aos meninos até, e a Eva já vem com um discurso feminista, ela já vem ouvindo muito, ela já vem na escola, ela já vem se colocando, né? Então, os meninos a gente tem que ensinar mais. As meninas já estão aprendendo no TikTok, amor. Na vida elas já estão aprendendo, total. né? E você sente que no seu dia a dia, na educação com os meninos, é diferente, então, para você colocar eles ali no mesmo jogo? É diferente. Acho que é diferente, sim, porque é quase desenhando para eles. Tá eu criando acho. homens feministas. Eu tô tentando criar homens feministas. O mundo lá fora deseduca o que a Trabalha gente educa contra. em casa, tá? é. E trabalha contra, porque eles vivem num ambiente. Uhum. Né? Claro que eu acredito muito no exemplo. Então, eles têm um exemplo em casa e eu estou acreditando nesse exemplo. Mas eles vão para a escola, Sim. eles têm os amigos, eles têm um ambiente que eles convivem e que é um ambiente pesado, E que assim. influencia. Pesado nesse lugar da diferença do que eu quero, Sim. entendeu? Influencia, claro que influencia. Mas eu acredito muito no exemplo, no que a gente fala, no que eles veem o pai fazendo. E aí vão fazer, entendeu? E falar, né? Conversar, Mesmo quando eles não querem mais que a gente fale, a gente tem que falar. Porque a gente não pode desistir dos filhos da gente. Jamais. Uma vez mas acontece, porque às vezes você cansa. Às vezes você fala uma vez, fala duas, e eles vão te cansando mesmo. Vai sugando a energia. Várias vezes aconteceu eu dali naquela discussão, e eu falo, sabe? Eles te testam, né? em Aí eu alguns falo, momentos. não, vou voltar lá. Você respira e volta, né? Uma vez uma psicóloga falou isso pra mim, não desiste. Porque a gente não pode desistir de filho. Sim. Né? A gente tem que estar ali, forte, né? Pra eles.
Então, acho que quando você falou, é prioridade de maternidade, carreira. Cara, dá tanto trabalho ser mãe. Não tem como não ser uma prioridade ali. Se você quer ser mãe com M maiúsculo. É uma de carreira, verdade, é pra Já é uma sempre carreira. e... Nossa, sem pra descanso, sempre. sem descanso. Sem descanso, né? Vocês falaram aqui um pouco de como foi ser mãe e trabalhar na Globo, enfim, sendo pessoas públicas, né? E vocês duas tiveram gravidezes e maternidades públicas. Pior do que dar satisfação da sua vida como mãe, da maternidade, de filho, é dar satisfação para estranho? Vocês acham? Nossa, eu imagino pra Angélica, É, porque então a Angélica é visibilidade. Angélica desde sempre. Nem satisfação, é opinião, né? Todo mundo Mas tem uma opinião. todo mundo deve estar pitaco. E já é É. chato nossa mãe, quando dizem que, né, nunca passei por isso, mas assim, vendo e ouvindo as pessoas falar, minha mãe fica falando que eu devia fazer isso, que eu devia fazer aquilo. Eu sou uma mãe diferente. Eu quando nasceu o Joaquim primeiro, eu lembro que tava minha mãe, minha sogra, todo mundo esperando em casa chegar. Quando eu cheguei em casa, eu olhei as duas e falei, gente, não, eu quero cuidar do meu filho, eu não quero ninguém me ajudando. Eu entrei numas, assim. E fiz um olhar. Eu acho que elas entenderam. Apenas um Que olhar. tava escrito aqui. E todo mundo foi embora. E Maravilhoso. eu queria muito que eu estivesse no comando ali. E é claro que uma opinião de... Aí abre a revista, tem alguém falando alguma coisa. Aquilo... Pode me chamar de tudo, assim, em revista, em opinião, em site, o que for. Mas quando fala de filho, Sim. acabou, você sabe. Sim. Acabou. Então, eu vivi isso com os três, vivo ainda. Porque é para sempre, né? Como você falou. E é o que mais me incomoda hoje. No meu trabalho, em tudo, eu nunca me incomodei com nada de o que a revista falou, o que o comentário do Instagram falou. Eu não me incomodo mesmo. Para mim, passa também. assim, ó. Porque eu sei que o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Não existe nem jornal, agora é muito mais, é tudo digital, mas é assim, né? Mas e quando fala de filho, tira um pouco o meu eixo. Isso realmente sempre mexeu comigo. E acho que qualquer mãe, né? Não tem... Eu nem imagino, porque a sua dimensão é ainda maior, né? E a gente procurou, Júlia, acho que a gente procurou proteger muito. Porque como isso começou a incomodar muito quando eles nasceram, a gente não publicava muito eles. Porque a gente tinha um Eles controle também não tiveram maior. escolha, eles também nasceram nesse meio Já nasceram. público. E como eles não tinham escolha, era a gente que decidia, porque eles eram muito pequenos, então a gente poupava tudo. Então eu lembro que os três foi assim, então eles nasciam, quando eles faziam 3 meses, a gente fazia uma capa de revista, todo mundo conhecia e acabou. Não tem mais, tá, gente? Beijo, Acabou tchau, o não vai ter frisson, mais. Tá aqui. E isso foi uma regra, e aí eles foram crescendo, eles foram indo nos lugares com a gente e tal, e a gente sempre tratou isso muito naturalmente, para que fosse natural para eles. E eles nunca tiveram problema também de aparecer nos lugares, mas a gente deixou sempre muito na mão de sentir e deles falarem a gente quer, ou a gente não quer, ou a gente gosta, ou a gente não gosta. Hoje já são grandes, e aí agora eles decidem o que eles querem. A Eva, inclusive, né? Já está com 12 anos, ela adora, enfim, ela adora essas coisas todas. Mas a gente poupou muito, eu acho que a gente poupou por eles, mas a gente poupou muito pela gente também, porque a gente viu o quanto incomodava Lógico. o pitaco alheio, a informação. Comentário, aparência, tudo. As pessoas Aparência, tudo. Falam loucuras, né? Loucuras. Minha mãe a gente fala muito sobre isso, né? Que as pessoas fazem muita comparação, assim, comigo. Uma coisa, enfim, doentia, né? E fazem muita comparação comigo com a minha mãe e ficam falando muito da minha aparência. A minha mãe, outro dia, ela tava dando um recado pro hate, ela falou: cara, você me afeta muito mais quando você fala dela do que ela, sabe? Afeta muito mais a mim do que a ela mesma. Como Sim, mãe. lá em casa a mesma coisa. Lógico. Igual. Eu vejo que a Eva, assim, os meninos nem estão aí, né? Mas a Eva, que é mais ligada nisso, ela liga. Tipo, ela olha, pra ela já foi, assim. Eu me incomodo, porque eu fico pensando o que ela tá sentindo, Sim, o que ela vai passar, o que não sei o quê. lógico. E não sei se a gente fica com uma culpa. Tudo a gente fica com culpa. A gente tem culpa o tempo todo. Mas, Nasce uma mãe, nasce mas a uma gente culpa. fica com uma culpa de ter colocado essa pessoa nesse lugar. Porque como a gente é público, né? Sim. E ela não é, eles não são públicos. A gente escolheu isso. Então, eles não escolheram, assim. Então, a gente dá um nervoso isso. assim. Mas a gente não tinha opção. A outra opção seria não ter os filhos. E aí? Não. Não, né? Não. Não. Então a gente não pode ter essa culpa. Não. E você tem... Fala. Não, pode perguntar. Eu ia perguntar se a Angélica tem alguma história de perrengue com um filho pequeno isso. pra contar. Porque a minha mãe tem uma muito boa.
quando eu era pequena, ela já contou. Conta você, porque eu não Pode, vai. lembro. Você que me conta, eu lembro do que você me conta. De perrengue o quê? Com o filho pequeno, assim. De gênio, de situação, porque a Jujuba era porreta, né? Ela veio que veio, né, amor? E aí a gente tava passeando no shopping, ela tava naquela fase da pirraça, que a criança se joga no chão, né? E começa a Você chorar. fazia esse número? Ai, Aí a minha mãe fazia. fala que o meu filho vai ser muito birrento. Aí a gente Ela joga lê, essa praga. né? Aí a gente lê, quando seu filho fizer isso, o que você faz? Vira de costas e deixa, porque a gente vê essas coisas em casa, a criança lá, e você consegue virar de costas e sair. Claro. Eu já estava fazendo novela, eu já era conhecida, estava com a dona Júlia num shopping, Ela se jogou. ela se jogou. Falei, e aí, eu vou sair, virar de costas? As pessoas vão falar, Flávia abandona sua própria filha no shopping. Exatamente. E tinha paparazzi em shopping naquela época. É horrível, horrível. E aí eu tentando uma, tentando duas, três e nada. Aí eu lembro, eu falei, cara, eu vou entrar na brincadeira dela. Aí eu fiquei de 4 e comecei, uau! No shopping? Eu também sou feroz, uau! E ela se esgoelando, me gritando. Aí de repente Júlia. ela foi parando e me olhando, tipo, o que que ela tá Ela é fazendo? louca! Ela pensou, ela é mais louca do que eu. Porque eu falei, gente, vai ser a forma mais disfarçada de eu tentar pegar ela, entendeu? E ela parar com essa Eu nunca tive essa coisa do loucura. shopping, sempre foi o meu pavor. Porque eu ia muito no shopping com eles, Eles passear nunca pequenininhos. fizeram essa Eu sempre pirraça? tive esse medo, porque eu via amiguinhos fazendo. É. Devo ter visto você num paparazzo qualquer ajoelhada. Devo não ter faça visto. Eu isso. devo ter visto. Porque eu tinha muito medo disso acontecer comigo. Pode ser que eu vi. E aí, eu lembro que eles nunca fizeram. Eles eram atômicos, os meninos eram também muito, assim, mas nunca fizeram. O Joaquim teve, quando o Benício nasceu, ele teve isso, de se jogar no chão e fazer coisa, mas de ciúme. E eu lembro em casa, assim. Eu lembro que ele se jogava no chão e eu... de ciúme, na época a psicóloga falou, deixa ele botar pra fora. Eu lembro que eu jogava em cima dele, a gente ficava os dois no chão ali, ele e eu segurando ele pra ele não se machucar e gritando com ele, também nessa coisa assim. E quem olhava Então, falava, ele bom, fez. Quem é tudo mais bem, doido? né? Quem é mais doido, mas isso em casa. Em Eu nunca casa, passei por isso no shopping, território graças a neutro. Deus, né? Porque é melhor. Mas assim, como eu viajei muito com eles pro programa, pras gravações, não era perrengue, mas acontecia de tudo, assim, a gente viajou pelo Brasil inteiro. Eles lembram até hoje, é muito legal, que eles lembram até hoje de cada viagem. Eu nunca achei que eles iam lembrar. Que delícia. E esses tinham dias eles quantos falaram, anos? lembra quando a gente... quando eles viajavam? Os meninos, eles já pequenos, assim, eles com 3 anos já Nossa, eles iam, lembram. 4. Eles lembram. A Eva viajou, também lembra das viagens, porque ela ia... E aí ia aumentando a família, né? E aquele grupo ia aumentando. E eles lembram das cidades que a gente foi para gravar o programa, lembram dos convidados. Esses dias o Joaquim estava ouvindo a música do Chorão no rádio, ele falou: Ai, que demais. mãe, lembra? Eu andei de skate com ele no Chile. Eu falei, não, ele falou, lembro. Ele me pegou, botou no meio das pernas, a gente andava de skate. Eu Maravilhosa. adoro ele, não sei o quê, eu adorava ele. E, então eles têm essas memórias, é tão legal, né? Que a gente foi criando memórias Muito. memórias muito especiais, assim, Sim. de gente que eles conviviam, de gravação, de backstage. Eles ficavam assim, atrás das câmeras, assistindo. Eu ia falar isso. E eu acho que Eva vai por esse caminho mais artístico do que vocês Sim, falam. Ela quer, ela diz que sim. Ela Que diz ama que sim. dançar, Pois é. cantar, né? Ama, A gente brinca que eu pari uma Cláudia Raia. Cláudia né? Raia. Exatamente. Eu achei muito engraçado. Porque é o sapateado, E agora ela tá com um horário muito concorrido, então ela tá tendo que fazer aula particular do sapateado para conseguir conciliar tudo. Tudo. Porque ela faz sapateado, balé, jazz, teatro, canto. Meu Deus. Tá puxado, gente. A agenda dela tá bem pior que a minha. Uma Mas atriz ela quer fazer completa, uma tudo. artista completa. Ela quer fazer brother, tudo. Eu não é. consigo encaixar o horário dela, assim. Então eu vou dando aquela incentivada e eu fico, meu Deus do céu, eu nunca fui assim. Eu não fui assim, né? Ela Mas realmente... também você muito cedo já começou a trabalhar e já explodiu muito cedo. eu então, comecei com 4 anos de idade. né? a sua vida já era desde muito cedo. Ela gosta muito. Os meninos, apesar de ter vivido ali atrás do backstore, eles nunca nem... Mas eu ia falar, porque é muito legal. Eu tenho essas memórias também junto com a minha mãe, com meu pai, com o Tiano. E hoje eu, nesse meio, né, eu continuei como assistente de direção, enfim, apresentadora e descobrindo as várias facetas. Muito Mas bom, né? por aí, eu vou encontrando muita gente que trabalhou com os meus pais no passado. E é muito legal, porque as pessoas vêm e falam assim:
Nossa, você lembra? Meu Deus, você pequenininho em Porto dos Milagres. E você, eu lembro de você não sei onde. Mãe, encontrei fulano, encontrei Isso é ciclano. muito legal, Então, isso é né? muito legal. Eu acho que eles vão ter essa experiência Vão também. ter essa experiência, provavelmente. Sabe que eu você falou isso, eu lembrei de uma pessoa que encontrou comigo há pouco tempo, que foi uma primeira produtora eu era modelo com 4, 5 anos, e ela era a primeira produtora que me contratou para fazer publicidade. E a gente se encontrou numa campanha agora. Ela já é uma senhora e tal. E ela falou: você era muito disciplinada, você era pequenininha, você fazia fotos, você ficava toda paradinha, focada. E aí ela começou a descrever e lembrou muito a Eva, quando tá num trabalho assim, da apresentação dela, do teatro, sei lá, que é uma concentração, sabe? E eu falei, ela começou a descrever como eu era, pequena, e eu comecei, parecia que ela estava descrevendo a Eva. Foi muito engraçado. Muito assim. louco, né? E hoje, você olhando, seus filhos estão criados, educados. Eva está nessa fase de transformação e ebulição, diríamos nós aí, adolescência. Mas a gente sabe que impor limites é a gente amar filho. Foi difícil impor limites? Quais os limites mais desafiadores para vocês? Porque vocês também... Gente, vocês são uma família linda e que, tipo, pode tudo. E aí, como é que faz? Isso acho que é o mais difícil mesmo. Porque a gente sabe que quando a gente tem uma dificuldade, ou quando a gente... O motor de impulsionar uma pessoa na vida passa muitas vezes pelas dificuldades, pela vulnerabilidade daquela situação. E quando você não tem isso, quando tudo fica fácil, quando tudo está ali, a gente sempre teve muito medo deles não terem essa garra de conseguir algo, porque vai chegar, ou porque eles, graças a Deus, têm possibilidade de deter algumas coisas. Então, a gente sempre teve, quando eles eram pequenos, eu lembro que a gente tinha umas regrinhas assim, o brinquedo, quando ia, é um brinquedo a cada... Quando eu viajava, vocês podem comprar um brinquedo na viagem. A gente tinha todas umas coisas assim, quando eles iam numa loja, shopping. Não podia escolher, a gente deixa na loja de brinquedo. Não, você já foi, essa semana passada você foi, vai escolher, você pode escolher um negocinho aqui. E eu louca pra dar tudo. Lógico. Pra comprar, pra fazer. Pode a nossa vontade. Porque eu não pude quando era criança. Então eu queria me realizar também bastante ali. E era um controle ali que eu ficava, e às vezes eu fazia escondido de mim. Tipo, eu comprava, fingindo que não. O Luciano perguntava, eu falava, não foi no shopping nada, não. A gente passeou. Eu escondia dele, entendeu? Porque eu queria, proporcionar. Mas sempre foi uma preocupação pra gente, assim. E é ainda, e cada vez mais, porque é isso. Eles estão crescendo, o Joaquim estudando agora fora, fazendo a vida dele. A gente tem essa preocupação de tentar, dentro da nossa realidade, não dá também para ser leviano e falar, não. A gente conversa com eles isso, dentro da nossa realidade, impor algumas coisas. Para que eles tenham, né? Para mim não caiu do céu, para mim não foi fácil. E eu sei o quanto foi importante também, o quanto eu queria. O Luciano, a mesma coisa. Tudo que ele conquistou foi por vontade, desejo de dar certo. Ele tinha esse desejo. A gente não quer tirar esse brilho, esse desejo deles, porque essa gana, né? Essa gana. Correr atrás. E é tão gostoso, né? Você ter isso. Realizador, né? Por você mesmo, você realizar alguma coisa. A Eva, a mesma coisa. Ela gosta de dançar, ela gosta de cantar, ela gosta de televisão. E ela chega e fala assim, eu quero ser atriz. Eu falo, ótimo, você vai ser atriz, mas você vai estudar muito para ser atriz. Não me venha pedir para colocar ali, aqui não vai rolar. Entendeu? E não vai mesmo, assim. Sim. Ela vai estudar, ela vai ver se é isso mesmo que ela quer, se não é um fascínio porque eu sou uma pessoa pública, e realmente isso é fascinante para uma criança, né? Você vê a mãe ali, as pessoas querendo, as pessoas tendo carinho. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente fica muito alerta para que seja a verdade deles, né? Não seja aquilo que o mundo que eles vivem impôs ali para eles. É difícil de equilibrar isso, né? Eu estava até vendo uma entrevista da Ingrid esses dias. E ela falando que esses perrengues assim, da vida profissional ajudaram muito ela a ser quem ela é hoje, a criar essa garra e tal. E que ela se preocupa da filha dela não ter. Então, isso é uma preocupação constante, eu acho. Mas a gente, sabe, no final das contas, o que importa é a gente estar atento aos filhos da gente. A gente sabe quando a coisa... Se a gente está perto, se você está ali junto, perto, não estou falando fisicamente, mas atento. Você vai ver quando a coisa está dando um ruim aqui, um negocinho ali. Você vai perceber a hora que a coisa está ficando meio folgada demais, né?
Por isso que eu falei que é muito trabalhoso a maternidade, porque você tem que estar alerta, atento. E quando cresce, provavelmente é a mesma coisa aqui, né? Você com a Júlia, não é que resolveu. Não. Não. Claro que não, né? Você vai estar ali, assim, o tempo todo alerta. É um estado de alerta constante, né? E é muito difícil deve ser difícil de conciliar. Eu vi que o Joaquim te chama de Dona Angélica. Gente, pra me provocar. maravilhoso isso. Maravilhoso. Pra me Porque provocar. você é mandona, é o quê, se Porque Dona ele Angélica? colocou na cabeça dele que eu sou uma coisa que eu nem acho que eu sou. É porque eu acho que ele acha que eu sou o top da cadeia alimentar. É quem manda. De quem manda. É quem manda. Ok, vamos manter Mas assim. no eu acho bom. ecossistema dele, você Eu você sou. quem manda. É verdade. Então ele me chama de Dona Angélica. Eu Gente, fico louca. incrível. Fico louca, quero morrer. Mas eu falo, agora já toda relaxei já, porque ele chama. Mas é porque pra ele, eu acho que é isso. Eu sou como é que chama aquilo? O máximo top do... da cadeia alimentar. Da Eu cadeia sou alimentar. Eu sou o top da cadeia Certamente. alimentar. Como é que você faz pra conciliar esse limite de dar limite e ter uma amizade? A minha mãe conseguiu fazer isso muito bem. Eu acho que você também, eu digo a minha mãe, porque é onde eu vivencio aqui de perto. Que, enfim, ela me deu os limites necessários, mas a gente tem uma amizade, a gente é muito próximo, né? A gente sempre trocou muito. Acho que a gente tem uma amizade, mas eu tenho a certeza que eu não sou a melhor amiga. É isso, Você não conta tudo pra mim, mas nem nós... dá, eu acho que isso não existe. mas nós né? temos uma amizade. Não existe, não. Até tem gente que... Mas não é... Eu acho que não é nem saudável. Natural, Acho que ela tem assim, que né? ter a vida dela, ela tem que ter né, a história dela, né? Não dá pra ficar a história, todo mundo a historinha junto. Não, ela vai ter a história dela, né? Isso é uma forma também de você evoluir ali como ser humano, né? Para um pai e para uma mãe, deixar ir é uma evolução incrível. E é Muito. difícil, não são todos os pais que conseguem, né? Eu costumava falar para os meninos, agora não falo mais, mas eu tive que falar em alguns momentos. Eu não sou sua amiguinha. Falei. Você já falou essa frase? Já falei essa frase. Já. Eu não sou sua amiga. Típica. Gente, é típico. Você já ouviu isso também? Maravilhoso. Você não ouviu que a sua mãe não falou isso pra você? Não, acho que a minha mãe não falou isso pra mim, não. Eu falei. Eu sou sua amiga, gente. Que isso? Fala comigo de jeito. Que isso? Cada Não um fala no seu assim comigo, quadrado. não. Eu sou sua amiguinha, não. Dona mas Angélica, por sim, senhor! acho que é por isso. Será que é por isso? Será que é por isso que ele me chama de Dona Angélica, gente? Agora me bateu um negócio. Posso ligar pra minha psicanalista aí Vamos. rapidinho? Pra eu ver se tá Aqui, tudo certo? A Mari, nossa roteirista, faz a gente ligar muito pra minha psicóloga. Eu tô achando agora que vocês Ela botaram um faz. grilo. A gente revê muitas coisas. Mas depois daqui. eu, ao mesmo tempo, engraçado, né? Eu falo isso, mas eles, mesmo sendo meninos, eles contam muita coisa pro pai, coisas mais íntimas, eles se sentem mais à vontade, mas pra mim também. Tem coisa que eu até fico meio, olha. Não sei se eu queria saber disso. Tudo bem. E eles falam naturalmente comigo. Ou Fofo. seja, apesar de eu falar que sou sua amiguinha, eu de algum jeito eu passo Tem um uma canal de confiança E tem um ali. canal de confiança que eu abri em algum lugar que eu não sei onde foi, que eles me têm como uma amiga quando precisa ali realmente. Legal. Assim, Isso é né? maravilhoso. A Eva, total. A Eva é comigo. Às vezes o pai fala alguma coisa, ela olha pra mim, tipo. Deixa ele. Igual a Olivia. Deixa ele achar, gente. Deixa ele Você pensar. falou isso de ter os Igual a filhos Olivia com a por minha mãe, perto, chama. que é muito importante da gente perceber. E eu penso exatamente da mesma forma. Eu lembro que a Jujuba uma vez falou assim, gente, eu tenho uma amiga que faz tatuagem, a mãe não sabe até hoje. Se eu tirasse um pelo de mim, a minha mãe Ele e a minha mãe repara. ia saber, também. porque volta e meia a também. gente toma banho junto, a gente É. tá junto em relações de intimidade, de troca. Às vezes eu vou no médico e o médico fala assim, como é que foi com a medicação e tal? Sentiu que melhorou? Eu, mãe, aí eu ligo, mãe, você tá achando que eu mudei, me deu uma melhorada? Porque ela sente e percebe umas coisas que eu não percebo. Ah, eu E a também. gente já nem mora mais junto. Essa conexão, isso é a coisa mais mágica que eu acho que aí os homens realmente perderam real nesse lugar. É. Porque a coisa mais mágica que tem é a conexão. Por mais que o pai seja um pai ali Super presente. presente como tem que ser, a ligação que tem a mãe com o filho ou com a filha é impressionante. Assim. Eu tenho uma conexão com eles três, mas com a Eva. E aí vem a coisa da mulher, da conexão fêmea, que é muito surreal, assim. Mas enfim, a Eva, há pouco tempo, a gente tem uma conexão, assim, quando ela sente uma coisa, sei lá, vai ter uma dor de barriga. Eu sinto um dia antes, eu tô sentindo. Olha, e eu aviso que ela, vai loucura. acontecer isso, aquilo com você. Hã? Porque acontece. Cara, Sim. mas a da minha mãe acontece... Teve um acontecimento super importante, super, enfim,
infelizmente, importante na minha vida. E a minha mãe, ela me chamou e ela falou assim, eu sonhei e não tá tudo bem. E assim, eu não contei nada pra ela. Mas a minha mãe também sente… A gente tem um cordão invisível Acho que que não é sim, pra cortado sempre. quando nasce. eterno, né? Ele é eterno, porque assim, é isso. Aconteceu em viagem já, a gente tá ali, isso aqui, eu começar muita dor de cabeça, passar mal no dia seguinte, a Eva com virose. Eu não sem virose, mas ela com. Então, assim, eu acho que a gente tem uma conexão que toda mãe tem com a menina. Uhum. E quando essa mãe é muito próxima, e eu acho que você tem isso com as meninas, e eu tenho com a Eva, quando essa mãe realmente leva a maternidade com M maiúsculo, como eu falei, essa fica maior ainda esse cordão, essa energia, porque é tudo energia, né? Essa Tudo energia fica energia. muito mais conectada, eu acho. Você tem uma irmã, são vocês duas. Né? Você hoje, vocês já se veem cuidando dos seus pais, aí da sua mãe, que vocês já se veem, porque eu vejo eles Total. muito presentes lá na vida de vocês também, né? Super, a gente cuida muito. Hoje eu tenho 5 filhos, né? Eu tenho os meus 3 e mais os meus pais, que Aham. igual, mais até agora, que eles já estão mais velhos e meu pai mais doente. Então, eu falo com o médico o dia inteiro, com a comida, o que vai viajar, o que vai fazer, se pode isso, pode aquilo, se eles podem. Eu que decido tudo hoje para eles. Até o que eles vão fazer ou não, como eu falei, de viajar, de ficar em casa, de sair final de semana, a roupa, tudo. Como filho mesmo. Então, a gente já deu aquele looping e já voltei para essa fase, assim. Voltei, agora eu sou mãe deles também. E é pesado. Não é tudo bem. Sim. É sim. pesado, mas E é isso assim. porque temos condições, né? Isso porque temos condições. Isso porque tem gente que é Exato. isso, é muito mais pesado, né? Uhum. Mas é pesado emocionalmente. Eu acho que é pesado nesse lugar de você ter condição e de você ter que fazer tudo, mas é pesado emocionalmente porque na idade, nessa fase que a gente está cuidando do adolescente, da menina com os hormônios da flor da pele e da finitude ali, dos pais. Então, Contraste. a gente é muito foda, né? A gente é muito multi. Isso é uma Eu coisa… fiquei pensando que a gente é muito… Não sei se o homem dá conta disso, não. Não dá. Eu te Não. falo. Não dá. Não dá. Isso é uma coisa muito da geração X de vocês, que é pioneira também, porque é a primeira Adorei que a gente é geração… geração X. Viu? É a te primeira mandar geração um que estudo. tem os pais que estão vivendo tanto tempo, Sim. estão alcançando idades que antigamente não se alcançavam, e estão com os filhos que não saem mais de casa tão cedo, né? Exato. Então E você é- tem quer que dizer, equilibrar todos os pratinhos. E é a primeira geração que equilibrou muito profissão com maternidade também, que soube equilibrar aí as Sim, duas. sim. Então, E aí tem o trabalho, tem o filho pequeno, tem o filho Aham. médio, tem o pai, tem a mãe. tem um trabalho que importa, Que que te dá importa. independência financeira Total. mesmo e que por vezes sustenta, né? Esse é um dos assuntos femininos que você aborda muito no seu Mina Bem-Estar, né? Que é muito sim. legal. que a eu gente adoro. ama. A gente segue. Ai, Inclusive, a que gente bom. citou no programa de Solidão Ah, que a é? gente fez, porque tinha um Ai, que post super ótimo. legal falando. Ah, pra mim, falar da mina é como se estivesse falando de um filho, do meu Imagino. quarto filho, assim. Porque foi também, nasceu… A mina acho que veio de um projeto que eu fiz na época da pandemia, que chamava Cartas para Eva. Uhum. Que era no GNT, Sim. gravei em casa, uma coisa que surgiu ali de um incômodo meu mesmo, de ter uma filha mulher e de querer que o mundo fosse melhor para ela. Porque eu comecei a revisitar o meu papel assim, caramba, eu não quero que ela viva isso, aquilo. E a gente fez e foi tão bonito, poético. E ali nasceu essa vontade de falar para mais gente, de falar de assuntos espinhosos, de colocar o tabu deixando de ser tabu. Sim. Eu comecei a viver coisas na minha vida, menopausa, A menopausa precoce demais. empoderamento, assuntos que começaram a surgir assim e que eu falei, caramba, eu quero falar disso, quero ter um espaço para falar disso, quero Uhum. botar mulheres muito legais falando também para outras mulheres, né? Enfim, e aí surgiu essa história aí, é uma delícia. A gente está Maravilhoso, a gente é fã. É muito bom. inspirador. É muito inspirador. E você traz ali um lado não só do feminino, um lado do autocuidado, um lado do bem-estar, do wellness, né? Do todo,
que a mulher precisa ter hoje, mesmo coordenando todos esses pratinhos que a Cara, eu gente sei que eu tô coordena, né? repetitiva, mas, de novo, wellness é a palavra da geração de vocês. É. Sério, é muita Mas palavra sabe, da você viu geração por que de que é? vocês. Porque ela enumerou aqui. Porque São é tanta muitos coisa. pratos. É tanta coisa pra fazer que se você não para pra você não faz nada disso. E É se aquela história, você bote a quebra? máscara de oxigênio primeiro em você e depois no seu filho. Exato. Porque senão você não. Se você quebrar, Se você quebra, acabou. acabou. Então, como é que a gente faz, né? E tem muita gente que fala, mas aí é fácil, né? Vai falar, vai meditar, o lugar do privilégio, vai fazer um spa. Não é todo Sim, mundo. mas ainda Mas assim não é existem fácil. coisas que botam a mulher num lugar mais tranquila, que não custam dinheiro, ou que não. Que é o dia a dia, que é você ter voz para chamar o seu parceiro para te ajudar numa situação, que é você ter voz para. Que é você poder falar sobre a sua menopausa com as suas amigas e ouvir delas e conversar, simplesmente conversar disso, isso já vai te aliviar. Enfim, coisas que as mulheres foram caladas e são ainda e que a gente tem que falar, só falar. Falar já é uma coisa muito boa, Total. já cura muito. Gente, tem uma trend do TikTok que lista os tipos de mãe. A Angélica já falou aqui que ela é a mãe que eu não sou sua amiga. Que coisa horrorosa. Angélica diz que não é amiguinha a manchete. dos filhos. Vai ser esse o corte, hein, gente? Por favor. Meus filhos, gente, eles vão falar, mas é verdade, ela é assim mesmo, imagina. Caça não. clique, caça like. Exato. Dona Angélica Dona disse. Dona Angélica, Bom, pagando mico. mas tem o tipo de mãe de academia, o tipo de mãe no trabalho. E aí eu eu sou separei... da academia também. Eu treino com o Benício. Ah, eu também faço, somos. eu faço Muay Thai com ele, musculação com ele. Eu sou então 2 já. Duas. Não, pode se encaixar em várias. Eu separei bom. algumas para ver quais que vocês são. Tá. E eu queria também que as nossas ouvintes e quem tá vendo a gente também, nossas telespectadoras, olha que chique, É porque estamos em Colocassem- vídeo aqui, né, É. gente? A gente não falou. colocassem aqui nos comentários qual tipo de mãe você é, qual tipo de mãe você tem. Vou falar. Tem a mãe dramática, que é a que fala: um dia eu vou sumir, vocês vão sentir minha falta. Ela deu um olharzinho. Às vezes. Eu digo que, como eu sei que existe essa mãe dramática, a minha mãe sempre foi, eu não gostava. Então hoje, assim, eu tenho vontade de ser, Mas não mas é. aí eu não Mas se falo, policia. mas eu demonstro. Entendi. Eu faço Tá. aquela cara, eu já me peguei fazendo aquela cara assim. Tudo bem. Um dia não estarei mais aqui. O cachorro E morto. caiu da mudança. Tá. Eu já me peguei e falava, gente, eu estou fazendo igual a minha mãe, só que em silêncio. Olha que louca. Aham. Eu faço. Tem também a mãe que conta as mesmas histórias, que é o Tiano. É. O Tiano é esse tipo de mãe, ele fica repetindo as mesmas histórias. Jura, tá vendo? Gente, Tá nessa, vocês já gente. trabalharam juntos, Já. né? Eu não falei desse pedaço. Otaviana, né? a gente já se SBT. divertiu horrores. O Tiano fica horrores. contando as mesmas. Muito vovô Gagá. Muito. É a cara dele isso, porque eu tô pensando aqui, E ele pelo que eu conheço fala, dele. eu era o louro José da Angélica. E ele foi também o Lombardi. Ele fala, É, né? sabe, Porque teve assim, SBT, aí teve depois as é, novelinhas. As novelinhas, é maravilhoso. A gente fazia umas atuações muito loucas, né? Gente, ele é maravilhoso, né? É. Ele é um caso a assim- ser estudado também. Também, né? Sim, a gente tem que... Mas sempre foi, tá? Porque eu conheço ele antes ainda, né? Quando ele era jovem. Jovem, ele já era um caso a ser estudado. Agora só vai potencializando, né? Envelhecendo, você potencializa as loucuras. Exatamente. Talentosíssimo. Porque Talentosíssimo. atuava, cantava, fazia vozes. É uma Evinha. Ele canta, dança, atua. É uma espécie de Eva. Eva. É uma espécie de Eva, é isso. Você casou com uma espécie de Eva. Otaviano, um beijo. Saudade. E você chama ele, Ele tá de ali, ó, vendo a Tiano. gente. A É, gente ele fica chama olhando, ele né? de Tiano. 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 É o apelido amor. dele e ficou, e é Tiano. E Tiano faz essa linha, então. Ele É, repete a mesma repete a mesma história 1 milhão de vezes. E ele fala assim: vocês não sabem. Aí a gente. Aí vocês ouvem com já paciência. sabemos. Não. Claro que não. Não mais. A paciência acabou, né? 18 anos, indo Não. pro 19. Nossa. Tem também a mãe que diz pra tudo: ah, porque na minha época, na minha idade, a gente vai entrar nessa aqui, que é o nome do nosso quadro, É. inclusive. Será que eu falo isso? Não fala muito, não. Eu acho que eu também não falo, mas penso às vezes. Entendi. É. Mas pensa, a gente Talvez pensa. É, a sua pensar, cara A de gente olha e mundo fala, também. mas, nossa, né? É Mas- que hoje são. Hoje
tudo de outra forma. É tudo de outro jeito. Comportamento feminino, tudo. Tudo. Você é essa aqui, ó. É a mãe que tem dificuldade pra lidar com tecnologia e quer que o filho ensine a mexer no celular e fica meio chateada quando a gente. Tipo assim, qual era aqui mesmo? Mãe, isso aí você tem que saber, senão você precisa resgatar pra. À vontade, né? É. É mesmo. Mas eles têm uma vontade. Tipo, eu não Tem, tenho é que um fato. fazer. Mas às vezes eu não tenho que fazer, ela tem que ir de fato na Apple pra resolver, entendeu? Não é uma vontade, é que eu não sou ainda. Não, eu queria mais dedicação. Mas às vezes eu ensino também umas coisas. Você ensina? Eu não, eu só Eu aprendo. ensinei outro dia de... Eu ensinei, se Você não foi pra ensinou, você, foi Flávia? pra Oli. Vou pegar esse Maravilhosa. depoimento pra botar no ar Bota aqui, no ar. inclusive. Porque assim, eu fico mendigando, porque essa é a palavra. Mendigando, Eu fico é. mendigando É. uma atenção Mas é. pra um negócio no meu Cara, celular, pra um eu- negócio do é. TikTok, que eu não sei nem Eu ligar me aquilo. Não, isso do boto. TikTok minha mãe também fica, às vezes me irrita. Eu me boto no lugar dos meus pais, entendeu? Que são perdidos com a internet, que é difícil. Minha mãe esses dias mandou um vídeo pra mim, 3 da manhã. Eu achei que tava acontecendo alguma coisa, porque ela ligou o celular e ela ficou olhando e gravando e me mandando aquilo. Eu falei, meu Deus, no dia seguinte eu acordei e falei, meu Deus do céu. Maravilhosa. É. E aí eu pensei, e aí quando acontece dos meus filhos, que aconteceu esses dias, Beijo, Joaquim até conta, Benício conta essa história o tempo todo. Que fui mandar uma mensagem pra ele, perguntando coisa o dia inteiro, é isso, fala a história da escola, fala com meu pai, fala da minha enfermeira, fala não sei o quê, vai gravar. Ele me perguntou alguma coisa, posso levar uns amigos em casa? E eu falando com ele, eu falei assim, apertei o negócio do celular e ficou em silêncio um tempo, e eu fiz, então é isso, né, filho? E desliguei. E ele falou, você enlouqueceu. Você me respondeu então é isso, né, filho? Depois de horas do celular em silêncio. Um burnoutzinho. E eu falei, não enlouqueci nada. E eu acho naturalmente, não. Ué, você me perguntou um negócio? O que é isso? Eu não sou sua amiga. Eu não sou sua amiga. sua Você fala assim amiga. comigo. Eu, hein? Te dei confiança. Eu te dei confiança. Tá, eu sou essa, então. Você é essa. É. Acho que você é um mais pouco que eu, essa. né? E eu falo pra ela, eu já consigo me ver lá no futuro, que nem papai e mamãe também, tadinhos, entendeu? Não, mas Tendo que mexer com as o coisas. vovô, tudo bem, é porque meu avô não é bom com tecnologia, ele aceita, ele não tem telefone e não mexe. Mas agora, a minha avó não sabe mexer e ela fica achando que sabe, ele fica ela quer teimando. tentar, gente. Ela Deixa tem rede ela social, tentar. ela tá tentando. Vai chegar a hora de vocês, que vocês vão É. também ter que entender uma coisa holográfica que Poxa. aparece aqui, você não sabe apertar o cara que apareceu na sua frente, que é a inteligência modernidade artificial. essa era. E eu e sua software, mãe né? vamos ficar rindo de vocês. É. Vai chegar esse momento. Não, Kindle, eu aderi Kindle. meu Deus, eu já- adoro. eu não Toda gosto, eu gosto de semana papel. preciso pegar o Kindle mas da minha parei, mãe. eu botei no YouTube, nem pedi pra ela. Não, Botei no YouTube. Cara, eu esqueço a meleca de como compra. Eu fico assim, é no celular ou é no Kindle mesmo? É aonde? Por que que eu não tá gosto do aparecendo papel. Eu comprar? gosto de, muita confusão Eu isso aí. adoro o Kindle e lá tem 10 livros que eu tô lendo ao mesmo tempo. E leve, né? E tudo ali. Então é ótimo. Você é mais tecnológica, então você é uma mãe tecnológica. Ela é, minha mãe é, minha mãe é. Eu não sou. Eu sou Ela antiga. É. Eu sou. Mas, Mas acho que eu sou bem enfim. mais velha que você também. É o Não que, sou. Angélica? Não. A Você minha não mãe fez tá com- 50 agora? E um. E Ela fez eu vou 50. fazer 51. Jura, Flávia? Ah, são maravilhosas. A gente combinou essa parte. Você foi muito bem. Eu não sou atriz, mas né, eu dou gente? eu não sou atriz, mas eu dou minhas caneladas de vez em Vou quando. passar o Pix depois. Mas agora, falando sério, maravilhosa. Estamos. Eu A achei geração que era X, gente. A 45. gente é ali. Achei que era 45. A gente é ali. A gente é ali. É. Chiquérrima. Olha essas pernas, gente. Olha isso. Quem fala? Calma aí que eu vou dar licença pra vocês. Vou pegar um drink. A gente é geração X, amor, geração Vamos X. ficar aqui. A gente tem que se valorizar. Isso. A Não é Angélica isso? que aprendeu agora da geração X. Só vou falar ela sobre Já isso. vai falar em geração X. Só Vou se mandar fala- todos os estudos só falo pra disso você. agora. Você vai ver só. Tá Gente, bom. vamos pros nossos quadros? Vamos para os nossos quadros. A gente nem identificou mais mãe. Vamos para os quadros. Não, era essas as Eu sou qual identificações de mesmo? mãe. Ah, eu sou era? A a... Angélica se identificou com quase todas. Angélica é um pouquinho só da dramática, só no olhar, mas ela é a da academia, também sou da academia. minha mãe é da academia. Eu sou a primeira que eu sou muito, uma que você falou aí. Eu sou muito, A muito. da, uma- eu já até pedi. Não, pra primeiro ela. foi a dramática. Você não é Um muito dia eu mãe. vou sumir. Essa Essa você eu falou não que não é sou. muito. Não. Aí tem a que conta as mesmas histórias que a Tiana e tem a porque na minha idade. Também não. E tem a que o filho quer que ensine a mexer na tecnologia. Eu, pouquito. É, Aí, Sua mãe é viu? mais. São essas. É. Tô Jogou pra ótima, mim, eu tô tudo ótima. bem. Eu não me identifico com nada. E tem a mãe que se emociona com tudo também, que eu acho que não é minha mãe. Me emociono. É, eu acho que eu vou ser essa mãe. Você se emociona com Me tudo? emociono com bastante coisa. Eu vou ser. Eu acho que eu tô numa fase, não sei se são os hormônios também,
que eu posso, de repente eu tenho que trocar alguma fórmula dos meus hormônios. Mas eu tô num momento emocionada. Emocionada. Mas Eu vou isso é dizer tão o porquê. Falando, pensando, Porque já o primeiro sabendo. saiu de casa. O primeiro saiu de casa. É. Então eu acho que toda vez que ele vai Não, embora, não é nem que saiu de casa, gente. foi morar fora. Ele está morando Em outro fora. lugar. É. Você não pega um carro e vai matar as saudades se encontra. Não. Não. É. E ele Parece que vem. Você pega o carro e vai na Não, minha porque casa. graças a Deus você vai até mim, mas senão eu iria até você. Mas é isso, ele tem vindo muito. Mas assim, toda vez que ele vai, é um drama. Porque ele é pisciano. Ele faz a Eu cachorro que também. caiu da mudança. Ele faz a cara do cachorrinho que caiu da mudança, indo embora. E aquilo me deixa Como é que ele emocionada. conseguiu sendo pisciano? Como é que ele conseguiu ir Ir. sendo um pisciano? Ele não conseguiu, ele tá lá no sofrimento. Ai, eu Porque a Você também Jujuba sofre? não conseguiu. não consigo. Como eu sou assim? muito Você família. não tá morando em São Paulo? Não. Mas calma aí, né? Mas ela tá Eu pego uma ponte aérea, eu tô aqui. Ou 5 horas de carro, eu tô aqui. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. O Joaquim, eu não sei, ele tá me surpreendendo e é isso, ele me Eu sou surpreende mu- todos os é. dias, porque eu achei, esse pisciano não vai dar conta. Eu sou muito E ele dependente tá mostrando emocionalmente. que ele também é muito, a família, a casinha É, dele, a gente o cachorro. É, o cachorro. O cachorro. A Lola foi comigo. É um sofrimento. Ele realmente é um fenômeno, ele tá me É um surpreendendo fenômeno. muito, gente. Ai, meu Palmas lourinho. pra ele. Que Palmas é pro meu mesmo. lourinho, gente. Ah. Volta, Arrasando. filho. Não, volta não, fica aí. Então vamos para os nossos quadros? Vamos, né, gente? Então- Porque a gente se empolgou muito. A gente hablou, né? Hablamos muito. É. Então vamos começar com o... Na minha época era diferente. Vamos. Angélica, dona Angélica. Flávia, Alessandra. Chama o Joaquim. Liga pro Joaquim. Ele vai se ver O comigo. que você sente que a sua maternidade é diferente da maternidade da sua mãe? Muita coisa. Muita coisa, né? É. Sua mãe tá com quanto de Minha mãe tem 81. É, tipo a minha. É. É. Minha Mas mãe a tem minha mãe, 77. ela é da roça, do interior. Acho que a sua mãe pode ser que seja mais moderna. Mais No ou lugar. menos. Não, Ela agora. veio também do Mas ela veio do interior, da interior. roça. Aí é, agora no ela cabo. deu uma virada de chave, virou Agora cabelão. que ela é moderna. Ficou moderna com 81. É. Ok. Bom, antes tarde, né? Antes- Agora aí ela resolveu fumar cigarro agora. Agora. Enlouqueceu, né? Enlouqueceu. Não expõe assim a sua avó. gente. Vamos cortar esse pedaço. 2 tapas na cara da avó. Entendeu? É. Aí eu vou numa grosseria com ela, "Ai, me deixa. Não, vai isso não. Deixa. Ela quer ser feliz. Deixa ela ser feliz. A É. outra defendendo a mãe, tá certíssima. Mas a minha mãe, muita coisa. Acho que a principal é esse diálogo, essa troca, essa presença. Minha mãe sempre foi muito presente. Eu comecei a trabalhar muito pequena, ela me levava nos lugares de teste, a coisa. Ela sempre foi ali. Mas tinha uma coisa. Não é do. Eu não sou sua amiguinha, não. Uhum. Ela- Não é que ela não foi minha amiga, não é isso, mas ela. Eu acho que não tinha esse diálogo tão Tão aberto. aberta. É. Também falei Tinha esse medo, essa coisa de falar, tinha coisas que era botada abaixo do tapete mesmo, fingia que não estava vendo. E a gente não. A gente chega e fala, ei, vamos lá. A gente propõe até o assunto, né? A gente propõe, a gente dá um jeito de entrar naquele tema. Eu acho que a geração da minha mãe, a minha mãe, ela deixava tudo ela não tinha nem. Acho que ela não tinha material para falar comigo de determinados assuntos. A gente busca o material, a gente vai pesquisar, é isso. A gente tem mais Mais informação, ferramenta. mais ferramenta. Elas E não tinham ferramenta. Não se falava mesmo Não de se falava. sexualidade. Eu lembro em mesa, uma vez a gente jantando com o papai e tal, eu fui falar alguma coisa de menstruação, que alguém na coisa, mamãe, "Ps, filha, Exato. seu pai tá na mesa. Como se fosse algo Sujo. É. de outro Errado. mundo, errado. A minha né? irmã conta, Mas Márcia. hoje ela já pergunta, as netas estão usando camisinha, né? Olha, hoje ela já moderníssima. fala. Mas porque ela não. teve, ela ouve, ela teve a informação, Sim. ela se sentiu à vontade. A minha avó hoje é Sim. super É o que eu moderna. falo da informação e da coisa de você deixar as pessoas à vontade para falar os assuntos, é. né? Não é porque é mais velho ou mais novo. Isso em todas as idades. Se você se sente igual, se você tem uma semelhante ali com você, você vai se abrir, você vai falar. A Márcia conta, minha irmã, né? Vou expor. Vamos expor. Ah, né? mas a Márcia deixa. A A Márcia, Márcia, tudo bem. deixa expor, Márcia né? é de casa, É. gente. A Ela Márcia- conta que ela chegava em casa, minha mãe ficava assim,
Beijou muito? Beijou muito. A boca tá inchada. Era assim. Ficava pesquisando a boca pra ver se tinha beijado E muito. Márcia era namoradeira? Coitada, não, judiação. Não, mas ela tinha essa coisa. E a mãe era esse. Olha que loucura, né? E entre outras coisas, eu não posso... Como Aí eu era vou o nome da expor sua demais. mãe? Acho melhor não falar tudo. Como é o nome da sua Angelina. Dona Angelina. Dona Angelina. Dona Angelina total. Ela fala até hoje, Dona Angelina. Ela gosta que chame ela de Dona Angelina. Ela Aí, se ó. colocava ali. Ela adora. E depois que eu comecei a trabalhar muito cedo, na época do Otaviano com a gente fazia shows pelo Brasil inteiro. Não sei se o Otaviano foi nos shows. Eu acho que em algum show ele acompanhou, sim. E minha mãe era a pessoa responsável por aquele monte de adolescente no ônibus, no hotel, viajando o Brasil inteiro. Que legal. Então a Responsa. Dona Angelina tinha que se colocar. Lógico. Ela passava com aquela Segurar lanterninha aquela no gangue. ônibus pra ver se estava todo mundo, não tinha ninguém com mão aqui, mão ali, Aham. entendeu? Porque era um monte de adolescente com os hormônios à flor da pele sob responsabilidade dela. Então ela tinha que se colocar ali. Então ela era a Dona Angelina. Ela era uma pessoa que se impunha muito, super careta, não deixava ninguém nada e, enfim, as histórias são boas. E tem uma coisa da época de vocês pra mim que é muito diferente, que a gente já conversou aqui, acho que foi no episódio de exposição, talvez, que é sobre as redes sociais, né? Porque quando a minha geração ainda foi a última geração que pegou o início ali da infância e tal, sem rede social. E aí, quando eu tinha por volta de uns 12, entrou o Instagram e, enfim, virou essa loucura que é hoje. Já as próximas gerações, a geração do Joaquim, eu acho que já cresceu com rede social também. Ele é um pouco mais novo que eu, mas acho que já faz a Sim. diferença, né? Faz, total. Porque como é que foi pra você impor esses limites assim das redes sociais? Porque a minha mãe estava falando que comigo ela não conseguiu impor muito limite porque ainda não conseguia saber. Não sei se conseguia. Porque estava nascendo, a gente tinha não dimensão, sabia né? que ia virar o que Não, virou, essa potência toda, né? O Joaquim reclama que, assim, que com a Eva e com o Benício, a gente já deixava mais coisa, porque foi o contrário. Com a gente, como a gente não sabia... Esse discurso tem que ir por água abaixo. A minha mãe fica revoltada. Ele fala, mas assim, era tão novo que a gente não sabia. Então, celular, ele não podia. E aí, depois, a Eva, já com a idade muito mais nova, já tinha um celular. Ele demorou 12 anos. Ela com 8. Sabe assim? Uma coisa que ele falou, ele reclama disso. Mas é porque era muito novo pra gente e a gente foi sentindo, isso pode, aquilo não pode. A gente foi vendo, porque como são 3 ali, a gente passou exatamente o momento que a coisa foi crescendo. Então, era um filho, aí 3 anos depois o outro, depois 5 anos o outro. Eles passaram por toda a fase do crescimento disso, de rede social, até chegar a Eva, que é o TikTok já e tal. Então, o Joaquim, ele sofreu mais com isso, porque a gente estava tateando para ver se ele podia uma coisa ou outra. O Benício já menos, a gente já conhecia algumas coisas. E a Eva, a gente já tem mais domínio da situação, então a gente já vai monitorando ali. Sim. Mas assim, o tempo todo monitorando. A verdade é que eu, como mãe, hoje eu falo que eu errei no lugar com a Eva, num lugar assim de não ter, não deixar, eu tinha que ter segurado mais. Por Assim, quê? Porque eu acho Por que você tinha que ter segurado mais a coisa da rede social. Ela não tem rede social aberta nem nada, mas a coisa do celular. De ter o celular mais cedo. É difícil, né? Porque todo mundo todas já as amiguinhas tinham. O meu filho, os 2 já tinham. Então, ela falava, por que eles podem ou não? Eu falava, mas porque você é muito pequena. E eu fui segurando esse muito pequena há muito tempo, mas chegou uma hora que eu abri. É isso, ela me venceu no cansaço. E eu acho que a gente tem que segurar o máximo que der. Cada vez mais hoje, com as redes sociais, com tudo que a gente está vendo que está acontecendo aí no mundo e com como a coisa está indo acelerada. Eu acho que quanto mais os pais de criança pequena que estão ouvindo puder segurar essa coisa de celular e rede social e tela, segura. Sim, Mas mãe, você quer... Amor, aquela frase que também a gente fala muito, né? Você não é todo mundo. Mas todo mundo tem. Você não é todo mundo. Você é meu filho e eu vou te proteger disso. Eu não fiz isso e eu acho que tem que ser feito. Porque assim, eu fiz dentro de um limite ali que eu achei, tudo bem. E hoje eu tô vendo, assim, eu vejo a diferença do Joaquim com relação à tela, porque não tinha tanto, e porque também, como eu não conhecia, eu não deixava tanto, e da Eva, que são quase 10 anos depois, né? Ele tinha 8 anos quando ela nasceu. Ele tem um controle muito maior deste vício, que é a rede social, que é a tela, do que ela.
E não é a culpa dela isso. É Sim, culpa de quem coordenou isso, e no caso somos nós. E vamos combinar que é um caminho muito mais prático para os pais. Eu vejo muito saindo em restaurante, em roda. Vai ali, bota o iPad ou o celular e deixa a criança. Sim. E não dá trabalho, você não vai estar trocando. Mas, amor, criar dá trabalho. Vai fazer a diferença, sim. Criar dá trabalho. Criar filho dá trabalho. Então, Total. assim, eu sei que não dá pra gente julgar um pai e uma mãe que fazem isso porque estão exaustos e jogam um iPad na mão do filho quando estão indo jantar e... Não estamos aqui para julgar, mas assim, se eu fosse hoje aconselhar ou falar, eu tenho certeza de que quanto mais a gente demora para dar a rede social, para dar o tablet, para dar o celular, melhor vai ser para o seu filho, isso eu não tenho dúvida. É assim. Vamos para o nosso próximo quadro, já indo quase para o final, que é o Atualizando Software. Ai, meu Deus. Ela é tão tecnológica, né? Ela falou até ali. Não é? Fiquei preocupada agora. Praticamente. Moderna. Mas eu queria saber se os seus filhos também fazem isso com você. O quê? Que é essa linguagem, Angélica, monossilábica no Insuportável. WhatsApp. Que nem sim eles conseguem Não, escrever mais. nada. É Eu não só faço um isso S. não, mas a Olivia. É um É um S. S. Gente, Isso, sim, é tão curto. A sua coloca um S, o meu tá colocando agora uns negócios, uns símbolos. Eu não sei, o que é aquele símbolo, Que gente? símbolo, gente. Tipo emoji? Emoji, mas também tem uma coisinha que bota uma carinha assim com um negócio assim. Aí, uma orelhinha. 2 pontos e... Pra que aquilo? Aquilo é o sorrisinho de lado, né? Não, que você É tá de falando? lado, é de lado. É. Tem aquilo, mas também, de vez em quando, ele me manda um emoji que é uma orelhinha, um bichinho assim com uma orelhinha pra cima. O que é aquilo, gente? Eu nunca sei o que ele quer dizer. Eu nunca sei, eu fico perdida. Aí eu perco tempo, porque eu não quero perguntar, que eu também não quero passar de idiota, né? E eu fico ali tentando decifrar. Gente, a gente já fui pro GPT com Será que aquilo, a já, gente pode várias botar vezes. esses emojis aqui para as pessoas ajudarem a gente tentar traduzir o Eu acho que é? eu sei, são aqueles do iPhone. Eu não sei, Júlia, eu não sei. Eu sei que eu pergunto pro GPT às vezes, porque eu não quero pagar de Desatualizada. desatualizada. Aí a Porque gente ele tá fala, atualizando o você, software. ele fala às vezes, a velha, hein, mãe? Não sabe, hein? Aí o seu Benício, esse é aquele que me sacaneia. Entendi. Joaquim não faz isso, não, mas o Benício faz. Entendi. Ele faz, gente. Ele faz. Ele faz. A Eva ela é mais tem mais paciência comigo, assim, eu acho que ela tem. É mais delicada. Eu tenho com ela também, né? Então ela tem que ter comigo. É um retorno, É um né? Além do retorno. É além do retorno. Gente, eu tenho um atualizando software que é maravilhoso, que eu falo muito disso em relação à minha mãe. E eu Ai, acho meu que tem Deus. muito a ver com a geração X. Lá vamos nós. Vamos nós de novo, vai. Que é a trend de como as mães e como os filhos dançam. Vocês topam fazer? Isso é pra. Ela tá colocando a gente. Sabe que ela vai colocar a gente pagando um mico gigantesco. A gente vai dançar muito diferente do que. Você sabe, né? A gente vai Não, a dançar gente o vai soltar- correspondente à nossa geração. É, a produção vai soltar uma música. A gente não precisa dançar correspondente a deles, a gente precisa. Não, e vocês vão dançar nós como vocês somos dançariam. nós. Tipo Tá. naquele seu festão de 50. Maravilhoso. Tá, maravilhoso. Aí, então, a gente vai arrasar. Vocês vão arrasar. A Eva, ela às vezes me meu ensina Deus. umas danças e tal, mas eu não aprendo. Eu não sou geração TikToker, então não vai ser... Ótimo, porque aquele negócio aqui Não, assim, ó. também Eu não não... é comigo, não. sem os Não é comigo, não. passinhos. Aquilo Aí, ali. então, a nossa produção vai soltar uma música. A gente vai dançar aqui na Deus. frente? Ai, vocês topam? Claro, gente. você já viu a gente na pista de dança? Já! Você já viu, né? Então você tá perguntando se a gente dança. Angélica, Júlia, faça-me favor. Me desculpe, francamente. Que isso, A gente vai gente? ficar daqui. A gente fica daqui. Onde a gente tá. Ah, tá. Sem microfone ou com? Pode ser sem, que a gente vai É, só dançar. porque agora eu vou me Ou você soltar. quer cantar? Acho Então, melhor. se quiser hoje, cantar, a acho gente que também não. vai amar, tá, A gente amor? canta também, se a gente precisar disso, tá? Tem problema, não. Esses dias eu tava dançando a música da Fada Bela, da Dança da Fadinha, com a Eva. E aí o Joaquim chegou e falou, mãe, por quê? Eu falei, por que o quê? Ele falou, por que você tá fazendo isso aí, da Dança da Fadinha? Eu falei, não, é que tem um negócio aí dos 60 anos, não sei o quê, eu vou cantar. Ah, mas precisa? Eu falei, qual é o problema? Ah, mãe, pelo amor de Deus, né, mãe? Você na Dança da Fadinha? Eu falei, meu filho, etarista. Fez história, etarista. essa história tá aí eternizada E eu vou pode dançar, a fazer fada a é minha. fadinha A fada é sim. minha, eu faço o que eu quiser com a minha fada. É isso. Tá bom, amor? Ela vai dançar sim. Bom, vai, tem que dançar, Pode, né? Vai. pode soltar, produção. If you get to hear me now. If you get to hear me now.
sabia que a levantada de mão ia ser o primeiro passo. É o primeiro passo da geração X, a levantada de braço. Não, eu gosto quando entra Legião Urbana e vocês ficam assim, chutando a perna. Assim. Esse assim. Aí. É aqui, ó. Aí. Maravilhosa. A gente é muito feliz na nossa dancinha. Muito. E quando a minha mãe fala assim, eu não entendo, vocês dançam que tipo de música juntos? Eu, não, mãe, não se dança mais junto. Como é que você dança? Tocou a música. Vai, música pra Júlia. Vamos lá. Como é que é? Sem graça. Hear me now. Com essa cara de santa. Solta esses braços aí, aqui, ó. Curtindo! Geração X aí dominando o mundo! A gente quer liberdade, a gente não fica presa, entendeu? A gente não quer tá gata. Não. A gente quer só se A gente divertir. quer se divertir. presas, amarras sociais. Que isso aqui, ó, quero tá gata. É gata no ombrinho aqui, ó. A gente já tá como? A Vocês gente tá estão como? casadas, né, gatas? Eu ainda tô aqui na pista, correndo atrás do meu, ó. Ela já com família pronta, construída. É, bem de leve, assim. Não pede pra ir pro funk, que aí ela acaba com a gente, Angélica. Então melhor não. Mas É a gente melhor faz uma não, bundinha do nada Que também. ela acaba com a gente. Nossa, Muito eu tô bom. bem... Nossa, suei, hein? Suei. Muito bom. A minha mãe Nossa. fica indignada que a minha geração não dança junto. Não dança junto, não dança. Lembra? Ela Era fala tão assim, gostoso, não era? ela E não só música lenta, não. Dançar junto, de curtir. Não Fala assim, dança. mas e aí, você vai ficar com alguém, o menino te chama pra dançar? Eu, não, mãe, não existe menino te chamar pra dançar. Ah, não tem? Não tem. Ah, não Menino chama? não chama pra dançar, gente. Mas não chama pra dançar? Ué, quero dançar gente. contigo. Não. Ah, não vai dançar junto? Faz como pra dançar junto? Não dança junto, não tem essa opção. Não é ruim isso, É gente? péssimo. E se você tá afim do cara, não é legal se o cara te chama pra dançar e tal? Eu acho. Eu acho Nossa, que também. triste que é É. a vida de vocês. A geração de vocês. Eu sou feliz assim. É? É? Eu sou. Ah, isso que importa, né? Tá. Eu sou feliz rebolando a minha raba. Ai, que ótimo. Eu também. E A gente rebola também. lindamente. Rebola, né? Elas rebolam como... realmente isso... lindamente. Gente, Realmente. a gente precisa de um cursinho pra chegar É, lá. a gente tem que ter vambora cursinho disso fazer- também, além de todos os outros. É, vamos embora fazer um cursinho. E já que a gente está falando aqui que não dança junto, que isso é bem grave, vamos fechar o nosso episódio aqui com o nosso quadro? Vamos para o café com lágrimas. Sim. O que houve? Jura? Não Gente, se eu fiquei preocupa. até com calor. Se quiser aumentar Não, o o ar, calor que eu tô refrescar, sentindo. Você tá na menopausa As duas também? na menopausa. Com essa dançadinha aqui, Você foi viu o tipo... que você fez com a gente? Só porque ela não tá na menopausa, ela Amor, botou foi esse tipo a negócio. morte aqui. Que isso, gente? Por que tá assim, tão calor? Não tá, né? Tá todo mundo até com frio. As pessoas estão de casaco, a gente tá... Nossa, gente, que Que calor. calor. Gente, café com lágrimas é quando a gente fala de alguma coisa que pode ou não emocionar. É aquele momento mais pra gente refletir mesmo, sabe? Assim, já que a Angélica falou que é uma mãe chorona, que tá se emocionando Ela tá. muito, vamos ver se vão cair lágrimas hoje. Mas eu juro que eu não quero fazer ninguém chorar de verdade. Se Não, rolar, né? foi por Acho acaso. melhor não. Tá. Eu queria saber se vocês fizeram as pazes com algum medo ou alguma frustração que vocês tinham quando vocês eram crianças e que depois que vocês foram mães, vocês resolveram essa frustração interna. Nossa, que profundo, hein? É pra refletir. É profundo. Quer voltar para responder semana que vem? O GPT. GPT. Não, mas assim, eu acho que a vida... Bom, vou aprofundar também, né? Eu acho que a gente tá sempre se curando, né? A vida, ela tá aí para isso, muito, assim, né? Você ir evoluindo, se lambendo as feridas, passando por aquilo e dando aquela volta e vencendo. Então, assim, a cura dos problemas, das coisas que a gente vive, elas estão aí, assim. Eu comecei minha vida na TV, em tudo, depois de uma coisa muito séria que aconteceu na minha história, que foi um assalto na minha casa, meu pai, tiro, coisas horríveis, assim. Eu era muito pequena. E isso fez, para mim, assim, isso é um exemplo muito
isso me tornou o que eu sou hoje. Quer dizer, se eu não tivesse vivido aquilo, aquela coisa horrível, aquela tragédia, eu não teria ido, eu não teria tido um trauma horroroso, minha mãe não teria me levado num concurso do Chacrinha para tirar o trauma, porque era muita gente, ela achou que lá eu ia ver gente, ia gostar de gente, porque eu não gostava de ver gente. E aí aquilo fez com que eu fosse para televisão, uma pessoa visse, bonitinha, chama aqui, né? E foi para me curar. Então, assim, minha mãe teve a sagacidade, a intuição feminina de falar, eu vou levar essa menina para aquele ambiente, porque ela não consegue ver gente, ela tem muito medo, ela tem medo de gente por causa do assalto, aquilo vai fazer ela melhorar. E foi mesmo uma cura para mim, porque eu não tinha psicólogo, não tinha nada. Foi na vida ali, eu fui me soltando, fui gostando de gente, hoje eu amo. Mas, enfim, eu acho que estou contando de uma forma meio rápida aqui, mas eu tenho certeza que isso me transformou na pessoa que eu sou hoje e tudo que eu fui vivendo, né? Todos os momentos difíceis, a gente tem que transformar eles em coisas positivas, coisas que vão te trazer um retorno bacana de vida, de vivência, de aprendizado. Então, a gente se cura todos os dias. É claro que a vida pode ser feliz, de dançar, de tudo, mas ela tem a emoção, ela tem os perrengues. Mas o que você faz com eles, né? O que você faz? Você transforma. E eu aprendo todos os dias a transformar as coisas que não me fazem muito bem e tal. E tento falar isso aos meus filhos, tento passar isso para eles também, em um significado para cada coisa. Porque tem. É só a gente não... Esses dias eu ouvi uma frase que, como é que é? O sofrer é opcional, né? Assim, você... É isso, você vai ter o perrengue, mas vai ficar sofrendo naquilo. Né? É, o caminho que você vai levar para aquilo. Então é isso, assim. Eu acho que eu nasci profissionalmente, como eu era muito pequena, como pessoa mesmo, de uma tragédia que aconteceu na minha família, e isso fez com que tudo mudasse e as coisas... E a gente tivesse mais garra para lutar para tudo, né? Então, eu acho que a vida é assim o tempo todo. Não dá para a gente romantizar alguns momentos, né? Mas dá para a gente aproveitar os momentos, sabe? Não sei nem se eu respondi o que você me perguntou. Maravilhoso. Mas eu falei... Respondeu sim. Bem. Não à toa a palavra crescimento vem de crise, né? É a gente pegar e dali tentar atenuar umas feridas e fechar umas gavetas e seguir isso vida, é a vida, né? A vida não é também... não é fácil, né? A gente tem mas pode ser boa. É só a gente ter esse olhar para ela. E também não dá para achar que o jogo tá ganho. Nunca tá. A gente está sempre aí. Senão perde a graça também, né? Que graça tem? Você fala, então agora, não. Vamos lá, vamos continuar, vamos viver. Né? E quando a gente tem os pais mais velhos e que a gente vê essa coisa da finitude mesmo, né? De você ver aquela chama se apagando, aí eu acho que você percebe o quanto é importante viver. Os momentos, todos. Com o filho, todos os dias, porque você vai vendo que acaba. Né? E então, vamos viver o dia, vamos viver hoje, porque acaba. Aquilo que estava ali pode não estar mais. Né? Então, eu acho que essa nossa geração, com os pais mais velhos e tal, traz muito essa reflexão para a gente, de aproveitar o agora, o hoje. Porque amanhã será que vai estar? Amanhã vai conseguir? Eu tenho muito isso com os meus pais hoje, assim. Ele tem que fazer uma viagem. Eu fico marcando logo, porque eu não sei quanto tempo ele vai conseguir ir. Sim, então você começa a ter essa noção um pouco do fim. É assustador, mas ao mesmo tempo isso pode ser também uma coisa para te motivar. Uma alavanca, né? Uma alavanca para viver melhor o dia a dia. Acho que eu também vivi um susto com meu pai desde muito cedo, que papai botou um marca-passo muito cedo na vida dele. Eu era muito pequena, os nossos pais, né? Passaram por marca-passo. E essa sensação de possibilidade de perda a qualquer momento, de tempos em tempos, porque aí não dura mais 10 anos, não dura mais 8, agora dura 5, então é uma emoção a cada 5. Então, sempre essa finitude aí tão pulsante... Sim. Me fez, acho que sempre querer estar muito em família, aproveitar os momentos em família, poder viajar em família. Depois veio o Otaviano com susto também do coração. Então, cada vez mais, assim, esse lugar de querer
tá junto, de querer estar em família. Sim. E é essa família aí que me move, sabe? Desde lá de trás que me moveu. É o que importa. É curioso. É o que importa. E a gente também tá num 50, né? Você pensa Meio assim, do caminho. meio do caminho. Meio do caminho. Meio né? do caminho. Você olha pra trás, olha pra frente, opa, vamos começar de novo aqui. Tudo que você viveu. Mas ao mesmo tempo, eu me sinto, sei lá, com 30, 20. Uhum. E aí você fala, mas Também. não é. É. Mas não é, né? A gente quer viver tudo. E aí essa idade é muito gostosa, porque você também começa a querer viver um monte de coisa diferente, querer viver tudo, porque é como se é um recomeço, assim. É muito bom. É. E eu acho que já com uma maturidade, uma segurança que não tem nos 20. Uma história, sim. né? A gente tem história, né? E a história é bom ter, porque é isso, você tem a segurança, a maturidade, tudo que você construiu, pessoas que você construiu em volta de você, né? Não É tem muito mais a legal. insegurança da busca financeira, Não, o não. corre que a gente Você tem falar, quando a tudo gente bem, é eu vou dar mais nova. conta. Vou dar conta. Total, total. Bom, a gente vai encerrar. Eu acho, né, dona isso, Júlia? gente. Foi maravilhoso. Passou rápido, foi, hein? Passou rápido e assim, Voando, né? muita coisa deliciosa que a gente trocou aqui. Foi. Muitas revelações, eu diria, dona Angélica. Não é mesmo, dona Flávia? Dona Flávia, tecnológica. Olha As ela duas na abusada. varandinha, assim. Uma coisa a gente... as duas... Dona Flávia, Dona Angélica, na cadeirinha. Meu Deus, Flávia, olha que situação que a gente tá aqui. A gente vai chegar lá, se Deus quiser. Se Deus Se quiser. Deus quiser. Não tem a menor chance de não chegar. Isso aí chegaremos é- dançando Deus quiser. muito com os bracinhos Pra pra alto. cima. Como eu adoro queremos. falar, todo mundo pra cima, adoro isso. Adoro isso, vamos lá. E me irrita quando eu olho na pista de dança e tá... Não, amor, Pra cima. fora. É. vamos pra Não. fora. E a Angélica sabe da festa. A Angélica sabe. Eu gosto, Esse eu sou casal, sagitariana, esse né? casal esse sabe da casal festa. sabe da festa. Eu sou sagitariana, gosto do É. negócio. Gosto de festa, gosto de gente, gosto de reunir todo mundo. É bom, né? muito bom. Celebrar a vida. E vocês também gostam. Celebrar a vida. Olha, muito casal bom. animado, tá? Amor, casal animado. Nossa! A gente gosta de Foi uma um pista. encontro vocês dois mesmo, né? É. A gente gosta de uma pista de dança. Gosta e fica até o fim. Tem que Animados. expulsar a gente. Não, amor, não tá tudo certo. Olha, agradecer muito, muito, muito esse dia Eu de que hoje. agradeço. A gente está aqui falando de maternidade, de Dia das Mães, celebrando, trocando com você, que é essa mulher que eu acho tão incrível, tão Obrigada, potente, obrigada. tão exemplo, referência, tudo que a gente de positivo que pode envolver, eu consigo hoje ver aqui em você. Então, Obrigada, obrigada, Flávia. Obrigada. Eu adorei o convite, adorei estar aqui falar disso e falar com vocês. Essa dupla, assim, vocês passam uma coisa tão linda de mãe e filha, com todas as. E a gente vê, né? Vocês têm uma. A gente vê que uma apoia a outra. Isso é muito legal também na maternidade, né? Quando você tem isso essa é muito cumplicidade. gostoso. Você tem. Eu acho que com a Oli também deve ser, mas com a Júlia muito. E é lindo de ver vocês duas juntas, assim. Eu tenho certeza que ela tem muito orgulho de você como mãe. temos E você tem um muito. super orgulho de... Eu vejo você falando aqui, televisão, ela tava quase um negócio de um babador que ela precisava. Tá? Eu me Porque perco às vezes. ela tava assim, aqui, você falando, ela até esqueceu que ela tava assistindo, aí também eu- entrevistando. Ela falou a mesma coisa Conta. quando ela veio aqui. Mas eu queria agradecer muito. Foi uma honra mesmo estar aqui e, enfim, nesse lugar de conversa com você, que as pessoas colocam como apresentadora, mas eu sinto muito mais como conversa do que como apresentando. Até porque nem poderia me colocar nesse lugar de apresentar alguma coisa com a Angélica sentada aqui, entrevistando, imagina. Claro que podia. E é muito incrível ver essa geração de vocês mesmo, assim, é muito inspiradora. A minha geração, por mais chata que a gente possa parecer, é muito inspirador para minha geração, para mim. Eu acho que eu posso falar para outras meninas também da minha idade, ver o que vocês construíram e cimentaram, assim, pra gente conseguir hoje estar passando com carrinho, sabe? Então, Ai, que lindo. muito especial. Muito obrigada. Acho que esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Que bom que a gente está conseguindo. De geração algum para jeito. geração. E você Lindas. passando para a Oli e para a Evinha e É assim isso. por diante. Muitas histórias aí para seguir. Obrigada, a gente viu? espera que vocês tenham Feliz Dia das gostado. Mães, tá? Feliz Dia das Mães. Pois é Feliz isso. Dia das Mães para todas as mães, gente. E olha, não desistam. Não desistam. Não desistam. É. Cuidem.
estejam do lado, atentos, olhar atento sempre, vigilante, porque é isso, por mais que o seu filho fale, não quero, vai lá, insiste, porque ele quer, no final vai ser bom. E não é só pelo filho, é por você também. A gente quer ver os filhos bem, né? Então, não desistam dos seus filhos e vocês não sacaneiem suas mães com as dancinhas e nem com o negócio da internet, que a gente se perde com as mídias. Gente, Tá? sejam pacientes. Nasce uma Paciência. mãe, nasce uma culpa, nasce um filho, nasce um trauma. Então, Exato. não tem Coitada jeito, da gente. sabe? É isso mesmo. Que isso, gente? Fora que Dia das Mães é todo dia, tá? Mas Aquela é que começa o mesmo. discurso de mãe, né? Mas é mesmo. E mãe é quem É um cuida. superpoder. Isso, vamos falar Então, todos aqueles todas as bordões. pessoas que cuidam, não desistam. Ó, tragam histórias pra gente. Pode colocar a história lá, tanto no nosso Spotify, que a gente tá aqui em vídeo. Estamos no YouTube também, estamos na Amazon. Pode trazer histórias também nas nossas redes. Sim. Pé no Sofá Pode, segue a gente. Sigam a nossa página e ativem o sininho. E mandem histórias, por Sim. favor, que a gente ainda vai ter aqui pra gente contar sobre essas histórias, Muito, tá? muito obrigada. Foi maravilhoso. Amei. Obrigada. Feliz Dia das Amei. Mães! Feliz Dia Beijo das Mães. mães. Beijo, mãe! Beijo. Te amo! Fala! Beijo, vó. Te amo, vó. Beijo, mãe, te amo. Eu esqueci que eu ia falar que eu sou mãe beijo, também mãe, de 5 te amo. cachorros. Eu sei. A gente A pulou gente essa pulou parte, essa parte, mãe de porque- pet, porque a Tá gente bom, falou muito. Eu sou mãe de pet mesmo. Eu só sou mãe de pet, meu único local de fala aqui nessa conversa Isso. toda. Mas já tá ótimo. É. Eles dão um Não, trabalho. as plantas são os novos pets e os pets são os novos filhos. Exatamente, eles dão um trabalho bizarro. Pronto. Bizarro. Bizarro. Beijo, gente. Feliz Dia das Mães. Esse podcast é uma realização da Agência Family com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Rafa Almeida, Thaís Boldrini, Fernanda França e a Paula Guimarães. A captação é do Vitor Reis e a edição e trilha sonora são do Antônio Eduardo. As nossas stylists são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos. A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E as nossas social medias são Beatriz Guilhermino e Gabriela Ribeiro. E agradecemos também A todos os outros colaboradores presentes nos créditos. Quer ser nosso parceiro? Escreva para penosofá@agenciafamily.com.